dentro para fora tem sido o tema da nossa série de mensagens, que nos traz muitas reflexões, desconstrução muitas vezes daquilo que nós queremos crer, mas que de fato a palavra não nos garante, não nos ensina. E hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens, falando sobre essa transformação genuína de dentro para fora, abordando 3 aspectos. O primeiro dele, o poder do Evangelho em nós. O que é preciso para termos uma profunda transformação na nossa história, na nossa forma de pensar, de agir, de falar. E o alto preço que nós precisamos estar dispostos a pagar para viver a essência do Evangelho. O fato é que, segundo o autor deste livro, ele diz que há um confronto, há um contraste desastroso entre o cristianismo moderno e o cristianismo bíblico. Ou seja, o cristianismo moderno, ele traz uma falsa expectativa da realidade. É como se nós tivéssemos alívio imediato do sofrimento por ter Jesus na nossa vida. Mas o cristianismo bíblico ensina totalmente diferente. Ele nos mostra um Cristo sofredor, um Cristo que padeceu, um Cristo que foi humilhado, foi exposto. E nós não podemos ficar nesse ciclo do triunfalismo, mas também nós não podemos ficar apenas apegados ao Cristo sofredor. Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai, intercede por mim e por você. Quantos creem nessa palavra? Aleluia! O sofrimento não vai durar para sempre, mas o fato é que dias difíceis são uma realidade na nossa vida. A enfermidade chega na casa do crente, a opressão chega na casa do crente, o problema financeiro chega na nossa casa, e infelizmente muitas vezes a realidade do divórcio também chega. E como podemos enfrentar esses dias? Parece que só há noites escuras, não há esperança. E o autor então ele diz que uma verdadeira transformação em nós requer uma análise interior. Nós precisamos olhar para a realidade daquilo que nos cerca e ter uma conversa conosco mesmo. Eu sempre costumo dizer aqui aquela conversa do salmista: porque está abatida a minha alma, porque você se perturba dentro de mim, espere em Deus, porque eu ainda louvarei. E o autor nos traz algumas perguntas que nós precisamos fazer diante dessas conversas conosco mesmo, quando nós, apesar de ter a fé para que aquela realidade seja transformada, a realidade não é transformada. E ele faz algumas perguntas que eu quero trazer aqui para você. Em primeiro lugar, quando a nossa fé está fragilizada diante dos sofrimentos, quando nos sentimos abandonados e esquecidos por Deus, quando algumas orações não são respondidas da forma como nós gostaríamos, a primeira pergunta que nós precisamos fazer conosco mesmo é: o que está errado comigo? O que está acontecendo? Porque eu tenho permitido que o medo entre no meu lar? Porque eu tenho permitido que circunstâncias adversas roubem o meu sono, a minha paz e a minha tranquilidade? O cristianismo bíblico nos traz a perspectiva de que no mundo nós teremos aflições, mas apesar das aflições, nós temos que entender que o ânimo, a alegria de viver é uma realidade para o crente. O autor nos traz uma reflexão de que nós precisamos entender que nada neste mundo vai saciar a sede da nossa alma. Foi ministrado aqui alguns domingos atrás sobre a sede que há no nosso interior. E em busca de saciar essa sede, cada um de nós muitas vezes tomam caminhos diferentes. Mas quando se deparam mais uma vez, se sentem abandonados, sozinhos e com vazio. Porque procuramos caminhos errados para satisfazer a alegria do nosso coração. Quando a satisfação completa está em Cristo, está em Jesus. Então nada que há neste mundo pode trazer para nós uma alegria plena.
Mas nada que há neste mundo pode roubar de nós a esperança que há em Cristo Jesus. O fato é que nós devemos que encarar a nossa vida neste lugar como peregrinos. Não fazemos parte deste mundo. Então é uma ilusão acharmos que teremos alívio do nosso sofrimento de forma imediata. Nós passamos por processos. E nesses processos nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, mude a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de agir e de encarar as situações da vida. Outra pergunta que ele nos faz é a seguinte: o que há em nosso coração que causa depressão, preocupação, hostilidade e vários problemas que nos oportunam? E o autor então começa a dizer que diante desses problemas internos que existem na nossa história, talvez gerados por traumas, por rejeição, por algum momento de injustiça, pelo abandono, pelo descaso, por palavras duras, cada um de nós traz consigo em sua história marcas. E essas marcas podem gerar traumas. E esses traumas geram em nós experiências que ficam marcadas na nossa alma e que, se não tratadas de forma coerente, conforme o Evangelho nos ensina, nunca irá cicatrizar. E aí, para não nos machucarmos mais, nós criamos muralhas de autoproteção. Pessoas se tornam hostis, empáticas. Pessoas muitas vezes podem se tornar frias, indiferentes, com a dor do outro, com medo de ser ferida novamente. E essas muralhas vão crescendo, crescendo e crescendo. E uma pergunta que eu e você precisamos fazer diante das situações que nós vivemos é: por que essa situação tem roubado a minha paz? Por que essa opressão tem gerado medo dentro do meu lar? Por que essa tristeza tem tirado a minha fé em Cristo Jesus? E recorrer então para a palavra. E o autor diz o seguinte: o grande problema não é o sofrimento em si, mas a determinação que nós temos de aliviá-lo em todos o custo. Costumo dizer que todo excesso esconde faltas. Então tudo aquilo que está em desequilíbrio na nossa vida, de certa forma reflete alguma falta que estamos sentindo. E nós tentamos preencher aquela falta. Hoje a psicologia moderna tem falado muito sobre isso, sobre os distúrbios que muitas vezes nós vivemos enquanto sociedade, em busca da fuga da realidade. Algumas pessoas se perdem nas noites, outras pessoas se afogam nas bebidas, outras pessoas se distanciam da sua casa, indo para o trabalho como um canal de fuga. E o autor nos diz que o sofrimento pode nos levar a nos envolver numa couraça de autoproteção, ou o sofrimento pode nos impulsionar a confiar mais em Deus. É uma escolha. Ou nós nos fechamos diante das pressões, ou nós reagimos apesar delas. Que coisa linda a família do Hugo tem vivido nesse tempo. Dudu sofreu um acidente, teve um prejuízo financeiro, glórias a Deus, teve um livramento de vida ali naquele lugar. Mas a vida estava caminhando de uma forma tranquila, e do nada apareceu essa situação que desestruturou de alguma forma essa família. Ou eles poderiam colocar uma couraça de autoproteção, do vitimismo, de dizer: mas eu sou tão correto, eu sou tão certo, por que acontece isso comigo, Senhor? E aí nós colocamos Deus no banco dos réus, como se Ele fosse culpado de tudo que acontece conosco. A realidade é que nós estamos no mundo caído, e não tem como ter uma vida plena de satisfação enquanto nós estivermos aqui. Mas apesar de estarmos aqui, temos a esperança que Deus é conosco, e Ele nos ajuda apesar das circunstâncias difíceis que enfrentamos. Essa família então decidiu o quê? Confiar em Deus. Estão fazendo cantinas, fazendo pizza,
Fizeram almoço no sábado, 214 convites vendidos, glórias a Deus. É provisão do Senhor. Ou você se posiciona diante da realidade do sofrimento, ou você se fecha nele. Eu sempre costumo dizer que esse lugar não é nosso, ele é passageiro. E o autor diz: o fato é que gostaríamos de eliminar o sofrimento da nossa vida, mas é impossível, sim ou não? De tempo em tempo, alguma área da nossa vida vai nos intimidar, vai nos assustar, vai nos preocupar. E ele diz: somos seres imperfeitos, vivendo no mundo de desilusão. O que dizer para uma mulher que deseja ter filhos, mas não pôde engravidar? O que dizer para uma pessoa que tem uma vida ilibada, que é atormentada por um câncer e uma desesperança? Os questionamentos vêm. Se alguém pensa que uma verdadeira mudança implica na eliminação de lutas inevitáveis, ficará frustrado. Há lutas que nós podemos não enfrentar, se tivermos sabedoria, discernimento e buscar em Deus a direção correta. Agora, há lutas que são inevitáveis, elas aparecem na nossa jornada, porque estamos diante do mundo de desilusões. Pessoas machucam pessoas, pessoas ferem pessoas. Mas pessoas curam pessoas. Pessoas são canal de bênção na vida de outras. Muitas vezes fixamos o nosso olhar naquilo que é ruim. E a Bíblia nos ensina a fixar o nosso olhar naquilo que é bom. É crer nas verdades da palavra de Deus, verdades bíblicas. E nos dias mais sombrios da nossa vida, nós precisamos trazer a realidade do Evangelho sobre nós. E quando o inimigo tenta trazer apatia no nosso coração, indiferença em relação à ação de Deus na nossa história, nós temos que declarar: quem poderá me separar do amor de Deus? A fome, a tristeza, o perigo, a espada? Pois eu estou bem certo que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Há momentos que os nossos recursos não serão suficientes, mas Deus tem todo o recurso necessário para nos trazer o escape. Vocês creem nisso? Eu creio nisso, e essa é a palavra. Nós não podemos fugir das adversidades da vida. Queria eu chegar aqui e falar: olha, continue firme em Cristo, busque a palavra, tenha uma vida de oração, se envolva com a obra de Deus, e você será isento das aflições deste mundo. Mas não é assim. Estamos aqui, somos suscetíveis, mas o que diferencia justamente nós permitirmos que situações adversas seja como um poder transformador interior. Sabe aquela palavra: todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus? Até situações difíceis tornam-se bênçãos quando nós permitimos olhar sobre outra expectativa. Aquilo que não me destrói me torna mais forte. Então, se a situação veio para me destruir, para bater, para pressionar minha família, não é, Hugo? Essa situação difícil veio para quê? Para fortalecer ainda mais os laços, para trazer unidade, para trazer força. Estão trabalhando, estão conquistando e vão vencer em nome de Jesus, porque vai amanhecer sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, o autor traz que para nós vivermos uma transformação plena em nossas vidas, nós precisamos viver a cada dia o poder do Evangelho. É a palavra de Deus que me transforma. Efésios 3, de 16 a 20, traz essa realidade sobre nós. Mas eu quero destacar aqui o versículo 16. O que é preciso para eu viver uma transformação profunda? Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior. A certeza que nós temos diante das adversidades da vida, dos ventos contrários, das tempestades, dos vales, é que dentro de nós o Senhor nos fortalece e coloca um espírito no nosso homem interior.
Podemos chorar a noite toda, mas acordamos com a convicção que a noite passou e que a alegria pode vir pela manhã. Essa é a certeza que nós temos. Paulo orou no sentido que sejamos fortalecidos com o poder. Ou seja, podemos invocar o poder divino de Deus nas circunstâncias mais difíceis para vivermos uma transformação plena em Cristo Jesus. Apesar da ansiedade, eu posso ter um sentimento de paz. Apesar da tristeza e das lágrimas escorrendo no meu rosto, eu posso ter um momento de alegria, de saber que Deus continua sendo Deus da minha história, e eu não serei abandonado, eu não serei esquecido. E Ele segura pela minha mão, Ele me fortalece, Ele me ajuda e enche o meu coração de promessas. É o poder de evangelho. Por onde Jesus caminhou, Ele libertou, Ele ressuscitou, Ele curou, e Ele é o mesmo Deus. E essa mesma graça está disponível para mim e para você. O que nós precisamos é buscar o acesso a ela. De que forma nós podemos buscar? Através da oração e através da leitura bíblica. E o autor diz, mas mesmo assim, apesar de uma vida de oração, apesar do estudo bíblico, o problema ainda continua. O que eu vou fazer diante disso? E o autor nos diz, apesar de você ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, para saber como se portar, como reagir, como fechar as brechas, como se posicionar na guerra com a armadura espiritual, muitas vezes a situação não muda. Então o que nós precisamos diante de tudo isso é entender que nós aprendemos na palavra de Deus, através do sacrifício de Jesus. Precisamos quebrar a couraça da autoproteção, reconhecer a nossa vulnerabilidade, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto somos fracos e frágeis, o quanto a nossa fé muitas vezes é pequena, o quanto nós não temos a força como nós esperávamos que nós teríamos quando as situações batem à nossa porta. O autor diz, quando por todo custo queremos nos livrar do sofrimento, criamos problemas desnecessários. Vamos dar força do nosso braço para resolver as coisas. E tem momentos que elas não serão resolvidas com a força do nosso braço. Não é a palavra que vai convencer. Às vezes precisamos ficar em silêncio e esperar Deus agir diante das situações que nós enfrentamos. O fato é que gostaríamos de remover o sofrimento da nossa vida, mas isso é impossível. Então a realidade do cristianismo bíblico é, no mundo você vai ter aflição, você vai estar diante do sofrimento, você vai enfrentar situações adversas, mas de tudo isso é para que você saiba que o seu coração não pode ser preenchido com nada desta terra. Então não procure lugares errados, aquilo que você somente vai encontrar na presença de Deus. A paz, o consolo, a fé, a esperança. É o texto bíblico que o pastor sempre fala aqui do púlpito. Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Nos dias mais sombrios e difíceis, nós precisamos enfrentar de maneira objetiva e realista aquilo que nos causa dor, aquilo que nos rouba a paz, e submeter ao senhorio de Cristo. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas com o Senhor comigo eu vou vencer a muralha. Quem é Deus senão o nosso Deus? O salmista ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então há momentos em que nós somos cercados e a nossa alma se aflige, mas é nesse momento que eu preciso trazer a verdade bíblica sobre a situação que eu estou vivendo, mesmo se eu não conseguir crer da forma como eu gostaria. E o autor diz que a mudança que tanto nós esperamos em muitas situações, só no céu nós teremos, que é a extinção de todo e qualquer sofrimento. Algumas pessoas tendem a desistir de viver quando a desesperança chega na sua casa. Compartilhei com vocês que eu tenho tios que estão enfrentando um quadro clínico de câncer.
E a minha tia desistiu totalmente do tratamento. E estava sofrendo consequências por ter desistido. O seu corpo estava tentando viver, lutando, mas a dor estava intensa. Na visão dela, a quimioterapia só traria para mais próximo dela a morte. Então, na visão dela, fazendo quimio ela vai morrer, não fazendo quimio ela vai morrer. Então, ela decidiu, por um momento, a não fazer quimio, porque a desesperança roubou dela a vontade de lutar. Mas quando Jesus entra, Ele muda todo o quadro. E nós fomos levar a cesta básica que a igreja doou até a casa dela. E minha mãe teve esse momento de conversa. E o Espírito Santo foi tão tremendo. E Deus deu tanta sabedoria e autoridade à minha mãe, que quando nós chegamos em casa, recebemos a mensagem de que ela resolveu fazer a quimioterapia. E não somente resolveu fazer a quimioterapia, como as sessões que ela já fez até hoje têm trazido enormes resultados. Ela tem tido qualidade de vida. Essa semana eu vi a Maiara, que teve um quadro também recente, um diagnóstico de câncer, um cabelo lindo, comprido, postando que ela cortou o cabelo, postando as toucas que ela já comprou, e ela disse: cortei o cabelo, mas eu sei que os fios vão cair, e as toucas estão aqui para quando eu precisar usar. Eu li aquela mensagem com tanta tristeza, porque nesses momentos, quando a gente vê o sofrimento do outro, a gente tende a questionar Deus: por quê? E eu vi Deus levando uma jovem, uma menina cheia de vida, a crer na esperança. Apesar de eu perder os fios, eu tenho uma touca para usar. Ou seja, eu não vou desistir, não importa, eu vou crer que Deus está no controle da minha história. Essa é a transformação profunda que nós precisamos experienciar. Nem o fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus. Mas há momentos que Deus permite. E o que nós vamos fazer? Lutar contra Deus, questioná-lo. Quem é o oleiro para dizer para... Quem é o barro para dizer para o oleiro: faz assim, faz assado. Há momentos que nós não temos resposta, e o autor nos traz que é preciso, para termos uma transformação profunda, entender que no mundo nós passaremos por desilusões. Passaremos por situações difíceis. E ele diz: porém, se não conseguirmos resolver o problema com oração, resta-nos a resolver a perturbação que ele gera em nós. É o que eu sempre falo aqui. Ou nós, pelo poder do Espírito, controlamos aquilo que quer nos controlar, ou seremos controlados por eles. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Segundo lugar, o sofrimento é inevitável. O sofrimento exterior traz um sofrimento interior. E quando ele chega até nós, e como nós percebemos que não conseguimos lidar com eles, a tendência é o nosso coração pecar, tomar atitudes erradas, decisões erradas, comportamentos errados. E o autor nos diz: olha, a Bíblia fala que esse processo de transformação dura a vida toda. Há altos e baixos. Mas o Deus que nos coloca no pico da montanha é o Deus que também nos visita nos vales. E nós precisamos, nesse momento de conflito interno, onde nós procuramos em lugares errados muitas vezes resposta, onde nós queremos encher a nossa alma com coisas que não vão nos satisfazer. O autor nos ensina que nós temos um caminho para percorrer. E eu quero convidar você a abrir Oséias 14. Estará sendo projetado. E o caminho que nós temos para ver uma transformação profunda com Deus é o arrependimento. Toda base de transformação é voltar-se para Deus.
para parar de confiar nos nossos próprios recursos e passar a confiar em Deus. Então, quando nós estamos passando por problemas, por aflições, e precisamos viver essa transformação de dentro para fora, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Não tem para onde correr. A coisa mais importante da nossa vida é conhecer a Deus. Pois conhecendo a Deus, nós passamos a ter uma vida mais abundante, mais forte e mais cheia de amor. E essa transformação que eu vivo em Deus, de dentro para fora, me faz ser uma pessoa melhor, mais amável, uma pessoa menos fechada em si e uma pessoa mais altruísta, que vai em direção do outro. Então aquilo que Deus gera no meu coração de transformação é cura na vida do outro. Desde sexta, a igreja tem vivido um momento especial. Tivemos aqui o seminário. E é interessante que o pastor, no sábado, na sexta-feira à noite, ele disse justamente sobre isso. O filho dele foi diagnosticado com autismo. Ou ele se fechava em si para proteger o seu filho das situações do mundo. Ou ele entendia que o filho dele nasceu na família certa, com os pais certos, que buscariam em Deus as ferramentas certas para que ele crescesse e se desenvolvesse. E ele falou algo muito interessante, que não somente ele foi abençoado, a sua família, o seu filho, por algo que foi gerado pela dor, mas ele tem sido bênção em toda a nação. Hoje à noite ele estará conosco aqui, e nós vamos ver o poder da transformação de Deus numa família que se rende aos processos dolorosos de Deus, e entende que há um propósito por trás daquela situação. Você é a resposta de Deus onde você estiver. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, em Oséias 14, de 1 a 3. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. O autor nos traz essa perspectiva de que nós precisamos viver essa transformação completa de dentro para fora. Entender que situações adversas fazem parte da nossa vida, o sofrimento é uma realidade. Há situações que são inevitáveis, porém quando elas chegarem, nós precisamos voltar o nosso coração completo para Deus. A base de toda e qualquer transformação deve ser direcionada a Deus. Não confiar nos nossos próprios recursos, mas confiar totalmente em Deus. Sabe aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus? Se não fizer, Ele também é Deus? Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. O salmista diz, eu louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. A Angélica há pouco tempo perdeu um bebê. Ainda vive a fase do luto, de que cada mês que passa você pensa, como estaria agora, como seria esse momento? Mas em vez de se fechar para a revolta, essa família continuou servindo a Deus, louvando a Deus apesar do luto, louvando a Deus apesar da perda, louvando e confiando que apesar de nós não entendermos os pensamentos de Deus, podemos ter convicção de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos momentos difíceis, volte para o Senhor. Em segundo lugar, tende convosco palavras de arrependimento. Quantas vezes em meio às lutas, dificuldades, nós falamos palavras que a gente sabe que não vêm de Deus. Palavras que não têm sabedoria. Palavras cheias de murmuração, de reclamação, de desânimo, de falta de fé.
E nós precisamos apresentar diante do Senhor o nosso coração. É a oração do salmista: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim o espírito reto. O fato de Deus pedir que tenhamos conosco palavras de arrependimento, quando nos aproximamos dele, significa que precisamos ter a nítida consciência do erro que estamos nos arrependendo. Volte-se para Deus. Peça para que o Senhor converta o seu coração totalmente a Ele. E mesmo quando Ele não fizer aquilo que você espera, você continua vivendo, continua confiando. E é isso que o autor nos traz. Esse cristianismo bíblico, ele é assim: eu continuo caminhando apesar de. Como a canção foi falada, eu posso até não andar sobre as águas, mas eu continuo seguindo firme. Eu posso até não ver a resposta, mas eu continuo crendo. Eu posso até não entender, mas eu continuo confiando em Deus. Eu preciso me arrepender de momentos em que eu não fui honesta comigo mesmo. E é necessário que a gente examine o nosso homem interior, o nosso pecado interior. E Oséias continua nos ensinando: perdoa toda a iniquidade. Ou seja, o pecado, em momentos difíceis, tende a nos pressionar. E nós precisamos entender que nesses momentos nós temos que nos afastar do pecado e nos lançar para o colo de Deus, porque Deus sempre está disposto a nos perdoar. Então é voltar o nosso coração para o Senhor, nos arrepender de ações, pensamentos, converter o nosso coração a Ele, saber que Ele é soberano, saber que independentemente daquilo que Ele faz na nossa vida, Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo filho amado de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele perdoa toda a nossa iniquidade. E não somente isso, olha o que aqui a palavra nos ensina: aceita o que é bom, em vez de novilhos, sacrifícios de louvor, sacrifício dos nossos lábios. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus trouxe eu e você aqui neste lugar, para que possamos fazer uma aliança com Ele. E é em nome de Jesus, a partir de hoje, não vamos mais permitir que palavras que não edificam, que palavras que não curam, que palavras que não geram fé, que palavras que não geram transformação, faça parte das nossas palavras. Que o Senhor venha lavar mesmo a nossa boca, e que possamos proferir palavras de bênção, palavras de vida, palavras de restauração, palavras de entusiasmos, palavras de fé. Está difícil, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Está difícil, sim, está difícil, mas eu sei que Deus, em todo o tempo, Ele é poderoso para trocar minhas vestes de tristeza, de espírito angustiado, por vestes de louvor. Eu adoro o Senhor em meio à tristeza, e eu adoro o Senhor em tempo de bonança, em todo o tempo. E olha que interessante, o verdadeiro arrependimento é a esperança de conhecer a Deus e adorá-lo ainda mais profundamente. Quando nós optamos de não nos entregar para os questionamentos, e quando nós optamos de levantar palavras de adoração, nós começamos a trazer na nossa mente quem Deus é. Ele é provedor, Ele é cuidador, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Jeová Jiré, Jeová Nissim, é o Jeová Rafá. Diante dos sofrimentos da nossa vida, temos que trazer na nossa mente quem Deus é. Ele é socorro presente, Ele é escudo, Ele é a rocha onde nós podemos colocar os nossos pés. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O fato é que o nosso coração jamais será preenchido com as coisas deste mundo, porque o nosso coração foi feito para o céu. A satisfação completa é somente lá. E olha a realidade que Oséias traz para nós: a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos. Quando nós procuramos soluções com as nossas próprias forças, criamos problemas desnecessários. Essa é a realidade que o autor traz para nós. Israel achava-se numa iminência de sofrer uma derrota, então ele achou que se aliando à Síria,
talvez pudesse obter a resposta. Assinou um tratado de proteção, esperando vencer com eles, no intuito de buscar a sua sobrevivência. Israel recorreu à Síria, confiou em cavalos de batalhas, mas a palavra diz: a Síria não pode salvar-vos. Há situações que nós encontramos que o dinheiro não pode nos tirar da situação. A inteligência não pode nos tirar daquela situação. Os recursos que nós temos, que aparentemente nos auxiliariam, não são suficientes para tirar daquela situação. Porque há momentos em que nós vivemos lutas difíceis, que somente Deus pode trazer o escape. E é nesses momentos que nós precisamos recorrer àquilo que somente Deus pode fazer. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É importante que no ambiente familiar nós tenhamos uma rede de apoio, de aconselhamento mútuo, de exortação. Mas há momentos que as palavras parecem ser jogadas ao vento. Os recursos acabaram. Não há o que você fale para que a indiferença do seu cônjuge seja transformada. Não há o que você fale para que o seu filho perceba aquilo que você está ensinando, que é para o seu próprio bem. E é nesses momentos nós vamos recorrer, não à Síria, mas recorrer a Deus. Pedir para que Ele transforme os corações. Pedir para que Ele venha trabalhar nas mentes, quebrantar e mudar toda e qualquer situação. Os israelitas achavam: se a Síria não nos proteger, seremos destruídos. Mas a verdade é, se Deus não for conosco, nós nada poderemos fazer. A nossa vida pertence a Deus. Esse é o conhecimento que promove a transformação em nós. É nos lançar, é voltar o nosso coração para Deus e permanecer firme, sabendo que apesar das adversidades, Deus continua sendo Deus na nossa história. Nos garante a vitória, mas a vitória diante do choro, diante da dor, diante da enfermidade, já foi conquistada por Cristo ali na cruz. E um dia nós estaremos nesse lugar, onde será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas, todas as dores, e não haverá mais enfermidade. É essa esperança que eu e você precisamos ter. É essa esperança em Cristo Jesus. E Ele continua dizendo: não mais diremos a obra das nossas mãos, Tu és o nosso Deus. Não, nós precisamos destruir a autossuficiência. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Se não for Deus na nossa vida, o que será de nós? Nós precisamos de Deus. E Ele encerra dizendo: por Ti o órfão alcançará a misericórdia. O órfão é aquela pessoa que foi totalmente desprotegida, acha-se no momento desamparado, vulnerável. Mas nós temos um Deus que nos cuida, e nós precisamos adotar total confiança em Deus. Essa transformação de dentro para fora, uma vida que reconhece que é totalmente dependente de Deus para vencer as desilusões deste mundo, para enfrentar os sofrimentos que de tempo em tempo bate a nossa porta, às vezes invade a nossa casa. Mas Deus tem o poder de transformar o fogo da tribulação em chamas de aperfeiçoamento. Você crê nisso? Coloque-se em pé, por gentileza. O autor encerra também da seguinte forma: qual é o alto preço da transformação? Em primeiro lugar, se você puder repetir comigo: consciência do pecado, afastamento do pecado, não confiar nos seus próprios recursos, mas confiar em Deus. A transformação profunda na vida do cristão não pode ser marcada por momentos de desespero. Você já ficou desesperado diante de alguma situação? Desespero chega. Mas quando ele chegar na nossa casa, nós não podemos ser levados por ele.
porque eu elevo meus olhos aos montes. Eu sei de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em busca de uma verdadeira transformação, eu preciso fazer um exame interior, buscar maturidade espiritual. Eu preciso crescer diante das adversidades, experimentar quem Deus é. E Ele é força quando eu sou fraco, Ele é alegria quando eu estou triste, Ele é convicção quando eu estou indeciso. Mudança. Precisamos mudar os rumos da nossa vida e ter uma vida nova em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Virar a página. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. Precisamos nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem que há em Cristo Jesus. E a mudança de direção, que é a mudança do nosso ser. As coisas deste mundo não preenchem um coração que foi feito para o céu. As coisas deste mundo não preenchem o coração que foi feito para o céu. Enquanto o louvor chama...